Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez nos reunindo para falar um pouco sobre as questões do ensino de geografia. O nosso projeto é um projeto que tem como tema debate em tela. Foi um projeto que foi produzido e realizado no período de pandemia, desde o início de maio. Esse projeto ele é realizado pelos alunos da Universidade Regional do Cariri, URCA, que estão à frente do projeto eu, Maria Alessandra Andrade de Lucena, a Laura Santos, o Diogo Alves e a Ana Nádia. Esse projeto tem apoio do Centro Acadêmico Livre de Geografia. Estamos produzindo certificados para os alunos que participam. Esse projeto ocorre semanalmente, todas as sextas-feiras e agora com um novo formato de entrevistas com os alunos que já concluíram o curso. Tendo em vista que, com essas entrevistas, os alunos podem mostrar os seus trabalhos e também auxiliar aos alunos que ainda estão em processo de formação de como fazer um TCC, produzir um artigo e um projeto de pesquisa. Hoje, com a gente está aqui o professor Emerson. Ele é adjunto do Departamento de Geografia e ele foi convidado para falar um pouco hoje sobre a experiência e as vivências dele dentro da docência, na condição de ser professor de geografia. Nesse momento, eu irei ler um pouco aqui o currículo dele. O professor Emerson Ribeiro é formado em Geografia pela Universidade de Sorocaba em 2000 e Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais em 2003. Ele possui mestrado e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, 2014. Possui pós-graduação pela Universidade Federal da Paraíba, em 2016. Atuou desde 1997 como professor no ensino básico, coordenador pedagógico e diretor no estado de São Paulo até 2011. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Geociências e do mestrado profissional em Educação da Universidade Regional do Cariri, URCA. Professor no quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. Coordenador do Direito de Pesquisa, Geografia e Criatividade. Coordenador do Laboratório 4 Elementos. Área de atuação: formação de professores, geografia, arte e criatividade, instalações geográficas e pedagogia. Estágio supervisionado e prática pedagógicas e metodológicas do ensino. E atua também na área de geografia urbana. Então, eu convido agora a participar o professor Emerson Ribeiro. A palavra é sua. Ok. Bom dia a todos e a todas, né? Primeiramente, queria agradecer pelo convite aí, ao debate em tela, né, a Alessandra e os demais da comissão. Também parabenizar a todos os professores e todas as professoras pelo seu dia e aqueles alunos que estão no caminho da formação, né, da docência. Para mim é muito gratificante ter o convite realizado, né, justamente para o dia 15, o Dia dos Professores, Dia da Resistência. É um dia político, na verdade. Tá? Bem, antes de iniciar, né, contando um pouco sobre a minha formação, a minha história, eu acho que é necessário a gente pontuar alguns princípios da formação profissional, né, que isso praticamente acarreta e acompanha todos nós, de uma maneira mais eficaz ou menos, dependendo da integração da localidade, do lugar que se encontra esse profissional. O primeiro momento, né, para a gente pensar os princípios dessa formação profissional na docência, seria a integração do ensino e pesquisa, da teoria e da prática, da técnica, né, e política, relacionado todos esses elementos também com a interdisciplinaridade, né, sem a gente deixar de lado e considerar os diferentes espaços dos processos de aprender, né, o ser professor, né, ou seja,
os espaços da vida cotidiana, os espaços da formação acadêmica, inicial e continuada, o espaço de escola e das suas relações. Com isso tudo, é necessário a gente mobilizar saberes, né? E esses saberes são saberes da experiência, saberes científicos e, digamos assim, saberes pessoais também, que isso vão motivar e coadunar nos saberes pedagógicos, né? Então, eu penso que essas relações, né, entre teoria e prática, técnica e política, vão no caminho da nossa formação. Como eu cheguei até aqui? Então, vamos primeiramente tentar pontuar. Por que eu me tornei professor de geografia, não de matemática, né, não de história, de filosofia, ou qualquer outra disciplina, né, de ensino ou ciência? Bom, primeiro, na minha formação, digamos assim, do ensino médio, né, e depois eu fui para o ensino técnico, eu sempre estudei mecânica, né? Eu fiz Senai, depois fiz o curso técnico em Sorocaba, onde eu sou natural, na ET Rubens de Farias de Souza, e no curso técnico nós tínhamos, além das disciplinas comuns, nós tínhamos elementos de máquina, resistência de materiais, solda, projetos, desenho técnico, entre outras disciplinas, né, que era necessário para compor e pensar a indústria, né, em si, as técnicas de fazer os materiais. No Senai, tanto no Senai como no colégio técnico, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um projeto, e desse projeto a gente tinha para a máquina, e a gente realizava nas máquinas aquilo que foi pensado por nós na forma de projeto e desenho, e depois materializamos esse conhecimento. Então, o conhecimento sempre foi materializado nesse quesito, né? Ou então, realizando um cordão de solda para uma peça, e assim por diante. Bom, qual a relação disso com a geografia, ou principalmente com o ensino? Eu já quero dizer que eu já tinha por princípio a materialização do conhecimento, coisa que na geografia e nas outras disciplinas, dificilmente a gente observa isso acontecer. Tá? E isso me chamou a atenção durante o processo de graduação. Vejam, após sair do ensino médio, até que eu fui trabalhar nas indústrias, trabalhei na INA, na CBA, na GM, montei uma locadora, uma videolocadora, não deu certo, e nessa época eu fui fazer cursinho, né? Eu tentei também engenharia, tinha passado em tecnologia, mas não fui cursar, né? Porque, não sei, eu queria engenharia, passei para tecnólogo, mas depois podia avançar para ser engenheiro, porque minha vida era baseada na indústria, né? Ou seja, a cidade de Sorocaba é uma cidade industrial. Então, eu não tinha essa ideia de ser professor, nunca passou, na verdade, pela cabeça em ser professor. Aí eu fui fazer um cursinho, e o cursinho fui fazer, na verdade, mais para conhecer as pessoas, né? Conhecer as meninas, na verdade, né? Era essa a realidade, vou lá para conhecer novas pessoas, né? Aí eu tive aula de geografia política com um professor, não me recordo o nome dele, mas foi muito importante, porque ali eu tive uma visão entre a história e a geografia, a geopolítica. E aí me interessei pela geografia nesse quesito. Eu sempre fui bem em geografia na escola e na história. Se fosse uma disciplina, se fosse para cursar um curso, era para ser história, e não geografia, ou filosofia, que eu também gostava muito. Mas, no entanto, por conta dessa geopolítica, eu fui realizar geografia na universidade. Bom, quando entrei em 1997, na Universidade de Sorocaba, né, eu tive contato logo de cara com a professora Maria Lúcia de Amorim Soares. No primeiro dia de aula, ela já nos perguntava a seguinte, né, o que é que vocês vieram fazer geografia? Ou seja, por que vocês vieram fazer geografia? E aí saía as mais esparrafadas, né, resposta. Eu me lembro de um amigo, inclusive ele fui banca dele ontem, ele terminou o doutorado ontem, hoje é o doutor Fernando de Assis dos Santos, e me lembro que o Fernando falou, ele estava lá ainda de skate, segurando skate
bermudão, skate, que ele vinha de skate para a universidade, né? Eu tinha, na época, 18, 19 anos, eu já estava com 24 anos, teve um pouco mais madura, né? Estava trabalhando, aquelas coisas todas lá. E aí ele, não, eu vim porque minha mãe mandou, né? De certa forma é assim, quando a gente chega, minha mãe mandou, eu tive que vir aqui fazer geografia, né? E eu, na época, eu disse, cara, eu vim porque eu gostei de geopolítica e acho que me interessei nesse campo. Bom, não trabalho com a geopolítica hoje, apesar de a gente conhecer algumas coisas. Fiz algumas aulas na USP com o professor André Martins sobre geopolítica, né, mas não é o meu campo de atuação. Bom, enfim, aí entramos, né, na universidade e aí começamos a perceber, logo nas primeiras aulas, os questionamentos sobre o determinismo, sobre o possibilismo, né, o que era o determinismo, o que era o possibilismo, né? Então, logo nos primeiros anos da universidade, indagávamos sobre essas questões, e aí a gente, né, sem ler, sem nada, a professora nos indagava e a gente tentava responder o que era o determinismo, o que era o possibilismo, né? E eu me lembro muito bem que a Maria Lúcia nos contava e falava, não, isso que você está falando não tem nada a ver, vá à biblioteca. Bom, e aí fui eu à biblioteca pegar, né, Augusto Comte e tal, e aí comecei a me aproximar um pouco mais da filosofia, eu vi a necessidade também de estudar Kant, a crítica da razão pura, isso já na universidade, e aí montamos o centro acadêmico, reativamos o centro acadêmico, eu e o Fernando, na verdade, né, juntamente com outros colegas, e aí ficamos na gestão do centro acadêmico e reavivamos ele na universidade. Isso nos anos de 97 até nos anos 2000, né, tivemos uma atuação política muito interessante na universidade, depois fizemos parte da UNE, do DCE, fomos para um congresso em Viçosa, em Minas Gerais, né, um campus belíssimo, né, mas só que ali a gente viu como que era a política partidária e a influência disso nesses campos da UNE, e da União Secundarista, tal, e etc. Mas a formação política foi muito importante na universidade. Já logo em 97, né, em maio de 97, eu fui começar a dar aula, né? Então, veja que eu estava totalmente inexperiente, né? Era o primeiro semestre em sala de aula, o primeiro semestre da universidade, e na universidade nós tínhamos uma base lá comum, que era filosofia, antropologia, sociologia, história, esses foram os primeiros anos. Hoje caiu essa base, que eu achei e acho até hoje muito importante, coisa que nós não temos, nos faz falta depois lá na frente, principalmente sobre as questões de métodos e análise para a gente pensar isso. Bom, aí eu fui dar aula no Genésio Machado. Eu me lembro que os primeiros, era professor substituto, né, substituindo lá uma professora, sei lá, se era de matemática, eu entrava em qualquer área, matemática, né, história, física, quase não entrava em geografia. E aí, matemática, um aluno dando alteração lá, não sei o quê, eu saí correndo atrás dele, ele saiu correndo no pátio, né, peguei ele e aí levei para a direção. Bom, passando aquele dia, eu fui fazer aquela prática de exercício do Paulo Freire, de rever, né, a sua prática durante o dia. Eu falei, pô, isso não é postura de professor, né? Bom, aí trabalhei mais alguns dias lá, alguns meses, já era maio, estava terminando, junho, foram 2 meses só, e aí entrou julho, que era férias, escola, fui para a escola João Clímaco, né? E aí eu comecei uma nova postura de ser professor, tal, e etc. E aí eu carregava uma pasta comigo que tinha muitas coisas, porque eu entrava em matemática, química, física. Como eu fiz o colégio técnico, que eu já contei para vocês, né, como eu fiz o colégio técnico, tinha muita física, muita química, então eu saía bem, né, eu dei aula num cursinho, né, para quem está chegando, fizeram uma pergunta sobre minha história de vida e a minha formação, e aí eu estou aqui discorrendo sobre isso, né. E aí, na época, como eu tinha esse domínio, eu também fui dar aula no supletivo, eu não ganhava nada, na verdade, a gente era uma extensão da universidade, e a gente só ganhava uma bolsa que pagava o combustível, né, num bairro mais afastado, periférico de Sorocaba, e a gente ia dar essa aula sobre física, né, para os alunos, que era, na verdade, o EJA, né, ou aqui no estado de Ceará chamado de SEJA, que é estudo para jovens e adultos, né.
E aí eu dava física, né? Mas você sabe física? Não? Por conta do ensino técnico, eu tinha uma bagagem razoável sobre isso. Lógico que a gente estudava para ministrar, né? Massa, aceleração, força, tal, etc. Bom, resumindo, esses alunos, né, que eram muitos já de idade, até avançada, passaram nas provas do Senai. E aí eu tive o primeiro agradecimento por parte de um senhor. Eu morava já no bairro Barcelona, eu tinha casado já, ou não, nem me lembro agora, enfim, e aí, mais tarde, depois encontrei esse senhor, aí agradecendo, né, pelas aulas ali. Então, assim, nesse dia de professor, o que nos chama muita atenção são os agradecimentos que a gente recebe por parte de alguns alunos, né, ao longo da nossa carreira. Outro agradecimento que eu me lembro também, eu já estava na USP, estava fazendo mestrado, eu também tinha com a Sandra, e mais uma galera. E aí tinha uma aluna lá que eu encontrei lá, que eu, na verdade, eu sou ruim de fisionomia, eu nem lembrava dela, ela que lembrou de mim, que eu dei aula para ela no quinto ano, num colégio particular, e ela estava fazendo química. E nesse colégio particular eu ensaiei algumas instalações geográficas lá, ainda não tinha praticamente esse nome, né? Eu estava no início dessa discussão ainda, mas eu realizava alguns trabalhos nesse sentido, que era aquilo que eu comentei com vocês, como a gente saiu do Senai, da escola técnica e tal, e a gente tinha um desenho e tinha que aplicar isso numa máquina, você construía isso, eu achava por necessidade também realizar esse conteúdo da geografia e praticá-lo em alguma coisa, para que o aluno tivesse algum contato, um conteúdo, né? E lógico, isso vai ser mais tarde explicado depois na tese. E aí essa garota, né, ela estava fazendo química na USP, e aí tinha uma roupa que a gente trabalhou um texto do Eu Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade, e trabalhamos o consumo, tal, etc., e aí elas fizeram uma roupa, que a gente fazia instalação e performance. E essa aluna tinha roupa, né, guardada até hoje, isso estou falando, era 2003, né, que foi, que eu dei aula para ela, acho que uns 3 anos antes, tal, logo quando me formei, no ano 2000, e aí ela praticamente, né, tinha essa roupa guardada, e agradeceu, tal, e aprendeu muito, e lembrava ainda do conteúdo. Então aquilo já me chamou a atenção, isso lá em 2003. Mas em 2003 eu estava na tese, na dissertação, aliás, de mestrado, que era sobre a cidade de Sorocaba, né, os rumos, as estradas, tal, etc. E a gente vê como a gente vai amadurecendo no processo de escrita também, né, e no processo de argumentação, no processo de conhecimento. Foi aquele primeiro momento que eu comentei com vocês sobre a necessidade da integração entre ensino e pesquisa, teoria e prática, e técnica e política, né, que isso se junta a uma interdisciplinaridade. Bom, durante a universidade, nós realizávamos com a professora Maria Lúcia de Amorim algumas performances e algumas artes nesse sentido, de instalação mesmo, que pegava um conteúdo e trabalhava isso, fazia essa apresentação. Na geografia física, eu tive um professor, o Anísio Batista, ele foi aluno do Aziz. O Aziz deu aula em Sorocaba, na Universidade de Sorocaba, logo quando ela foi fundada. Como que é o nome? O Sérgio Buarque de Holanda também deu aula lá, a Ruth Cardoso também deu aula lá. Então, assim, pela universidade passou grandes nomes ali, né? E o Anísio, ele tinha uma diferença, isso até quem escreve, né, quem comenta foi o Fernando uma vez, aliás, uma vez não, foi ontem que ele estava comentando isso, e ele escreve isso na sua tese, que ele se tornou doutor ontem, está na banca dele. E aí o Anísio realmente ele fazia uns desenhos, né, com cor de giz, amarelo, vermelho, sobre a geomorfologia da região, né, então, assim, o que eu quero chamar a atenção é que você tem o ensino tradicional, né, você tem a aula tradicional, você tem a aula tradicional e a aula que é tradicional. Né? Então, o formato da aula, né, em si, ela tem que ser inventiva, ela tem que ser construtiva, né, que é muito caro a nós, professores. Porque a gente inventar e criar a todo momento, a gente só pode realizar isso por experiências anteriores. Então, eu volto naquele ponto que eu comentei com vocês, né, sobre os espaços de vida cotidiana. Os espaços de formação, os espaços de vida nossa cotidiana, nos ajudam a nos formar. Então, se você participou lá de um eclesiástico de base, de um partido político, de grupo de amigos, de pesquisa, ou mesmo no trabalho, diversos tipos de trabalho pela sua vida, isso nos ajuda na nossa formação. A gente não se torna professor assim apenas com o conteúdo, né, da geografia. Não, isso não ocorre. A gente necessita de outros elementos da nossa vida para criar, né?
E, bem, aí, saindo da universidade, eu fui, para a gente avançar essa história, senão talvez eu não termine, vocês falam sobre o tempo, né? Eu saí, fui dar aula como professor de geografia, já formado, né? E peguei 10 aulas em Salto, que fica quase a 60 quilômetros de Sorocaba. E aí tinha umas aulas na particular, no ensino particular, que é onde eu comentei o caso da menina, né, que eu trabalhava, lá tinha mais algumas aulas lá. Muito bem, durante o ano 2000, que se iniciava, aí surgiu a oportunidade, lá para o meio do ano, um pouquinho antes, para ser coordenador na escola Benê Gurgel, né, e que fica na periferia de Itu, a 20 quilômetros de Sorocaba. Bom, como eu trabalhava a 60, para eu retornar a 30 era melhor, né, e eu ia pegar um cargo ali, que eram 20 horas, também o salário ia aumentar, né, bom, e aí fui eu fazer o tal do projeto, né, fui fazer o projeto, para ser coordenador pedagógico. Era a primeira vez, veja, o que eu tinha de bagagem na minha costa? Apenas os 4 anos como substituto e algumas vezes como professor, que me tornei ali, né, substituindo alguém mesmo, mas sem ser eventual, né? Porque lá a gente chamava professor eventual, que entrava, dava uma aula e saía. O professor substituto, às vezes, ele pegava uma carga, um mês, 2 meses, 3 meses. Então, era o professor eventual. Inclusive, o meu TCC, que o Paulo Celso da Silva, professor da universidade, foi meu orientador, eu escrevo sobre isso, as dificuldades do ensinar do professor eventual. Né? Então, porque o professor eventual, ele pegava todas as disciplinas, todas as aulas, qualquer um que sobrasse, né? Eu me lembro que eu fui dar aula de Química em Boituva, da aula do primeiro e segundo colegial em Química em Boituva. Foi o que sobrou num dia, falei, vou lá pegar, vou abraçar, né? E aí fui lá. Aí eu comecei a me remeter, como é que eu gostaria que fosse ensinado Química para mim? Porque chega o professor e coloca lá, H2O. Tá lindo, maravilhoso. Mas de onde surgiu isso? COCN43. Pô, mas tá vendo? De onde que surgiu esses elementos? Então, eu queria saber de onde que surgiu isso, como é que foi montada a tabela periódica, tal, etc. E aí eu fui estudar a história da química para passar para os alunos, né, e eu descobri que o H2O, por exemplo, duas moléculas de hidrogênio e de oxigênio, você não forma água. Você precisa de uma partícula uma faísca de fogo, na verdade, no laboratório, para você constituir a água. Ora, vejam só. Então, assim, eu apresentava uma história da química e ia fazer as equações. E aí os alunos gostaram muito, porque você está dando sentido àquilo. Então, na geografia, a gente precisa dar sentido também. Às vezes a gente fala do lugar, tá, lugar. Aí fala de um conceito, meio técnico-científico, mas o cara não invoca, por exemplo, Milton Santos, e quando fala em Milton Santos, ele não fala sobre a história de Milton Santos. Quem foi Milton Santos? Muita gente fala, Paulo Freire, hoje é que está um derrame de feliz aniversário de professor aí sobre Paulo Freire. Mas tem muita gente que nem leu o livro de Paulo Freire, nem sabe como foi a vida do Paulo Freire. Então a gente precisa contextualizar esses elementos, né? Isso aí é só um parênteses. Bom, voltando lá para o Benê Gurgel, tinha acho que 12 projetos. Falei, a concorrência vai ser difícil, né? Para ser o coordenador lá na escola. Bom, fui eu, né? Quando chegou o dia lá para fazer a apresentação, só estava eu. Não tinha mais ninguém. Eu falei, o que aconteceu? Tinham 12 inscritos e ninguém apareceu. Aí eu fiz a minha apresentação, o pessoal questionou isso, aquilo, tal, só tinha eu, acabaram ficando comigo, né? Falei, ótimo, beleza. Bom, depois eu fui entender por que desistiram daquela escola. E ali também foi uma escola muito importante na minha vida, porque ali eu entendi que a educação funcionava. Eu vou lhe contar como é que isso foi, essa história. São um ponto muito importante e marcante na nossa vida, né, de profissional. Como coordenador aí na Benê Gurgel tinha 16 salas quando eu cheguei. 16 salas de manhã, tarde e noite. Era uma escola grande, prédio novo, organizado, assim, um espaço muito bom, assim, do prédio. Mas ficava numa vila, né, periférica, onde praticamente os pais, as mães tinham deixado seus filhos, já foram mortos, ou seja, a desgraça em família, né? E muitos viviam com avós, com tio, na casa de parente. Esse era o cenário, né, que nós tínhamos dos alunos que estudavam ali. Lógico que entre eles tinha alunos bons também, né? Mas a grande maioria, isso eu entrava na parte da noite, eu trabalhava no noturno, então eu cansava de achar papelote de maconha nos corredores, jogava no vaso para ir embora, não sei o quê, né, tirava bêbado, tirava gente com faca de dentro, não se tinha uniforme.
né? Então, e os diretores de escola também não paravam, eles não paravam lá. Os diretores de escola não aguentavam, eles entravam e saíam na primeira oportunidade. Então, era uma escola muito difícil de a gente fazer a convivência, né? O inspetor de aluno dava chute na bunda dos alunos para poder colocar para dentro da sala. Bom, e aí que a gente teve a ideia, né, de começar a resgatar, na verdade, os professores, porque os professores também estavam acabados. É muito difícil você pegar uma escola onde você entra na sala de aula e, e praticamente você fica lutando todo momento para dar o seu conteúdo, né? Então, ali, os professores, que alguns que vinham, davam aula à tarde, tinham algumas aulas à noite, e eram a maioria quase, e outros que vinham de outras escolas, chegavam praticamente esgotados. E aí, o que eu fui fazer? Aquele horário de HTPC, que é o horário de trabalho pedagógico, que muitas vezes a gente ia lá, os professores colocavam um textinho para a gente ficar lendo, debatendo e tal, não avançava muito em nada aquelas questões, né? Que muita gente não se interessava porque estava cansado. Aí eu montei uma sessão de terapia, de certa maneira, né? Eu pus lá uma musiquinha lá calma, eles trouxeram lá um colchão e a gente fazia meditação, relaxamento. Bom, essas coisas também são importantes. Por quê? Porque eu estudei esses troços, né? Eu estudei esse mundo, porque eu queria entender como que o mundo funcionasse, por que nós estamos aqui, né? Então, cada um tem uma busca. E eu fui trilhar nesses caminhos da gnose, né? Que é o conhecimento filosófico do ser, e por aí vai afora. Bom, e aí isso me ajudou também, por isso que eu contei essa história para vocês. Tudo aquilo que vocês fazem na vida de vocês ajudam muitas vezes na construção do nosso ato de realizar a aula em si, né? Ou atravessar a escola com conteúdos, na coordenação, na direção da escola. E aí a gente fez esse resgate com esses professores primeiro, e depois começamos a trabalhar projetos interdisciplinares. Isso que eu coloquei para vocês, da importância da interdisciplinaridade. E aí montamos alguns projetos. Um projeto de culinária, onde os alunos iam para a cozinha, depois do intervalo, lá tinha todo um processo antes de conhecer a química, conhecer o português, né, conhecer a história do alimento, não era assim jogado, era tudo, era trabalhado, isso, durante um bimestre, e aí tinha um momento que eles iam para a cozinha, né, realizar e construir, fazer o alimento, para ser consumido. E aí, nisso também, tinham os avós, os pais, alguns, né, que vinham para se alimentar, né? Então, a gente tem um projeto de grafite também, que a gente conseguiu fazer na escola toda, e aí teve um aluno que desenhou a Santa Ceia lá no refeitório. E aí, essa comida, na verdade, era realizada ali, né, nesse refeitório, que eles, os alunos, faziam e chamavam lá os pais, tal, etc., para comer. Cara, foi muito bacana esse projeto, isso nós realizamos durante muito tempo. A escola que tinha perdido 3 salas de aula retornou com uns 4 salas de aula a mais. Então, os alunos começaram a retornar para a escola, mas não foi uma tarefa fácil, né? Eu me lembro aqui, aí chegou o Fernando Assis, doutor, onde foi a banca dele aí, tá aí tentando, é isso aí, Fer. E aí, também tivemos lá um espaço de lazer que começamos a abrir para os alunos, né? E aí chegou uma diretora, na época, a diretora, ela se efetivou ali, né? Bom, também conseguimos colocar camisa, porque ninguém usava uniforme, então a gente tirava bêbado, qualquer um entrava na escola. Toda quinta-feira eles destruíam o negócio de energia e não tinha aula na quinta-noite, né, ou sexta-noite, era esporádico isso, quase todas as semanas aconteciam isso. Então a gente precisava solucionar isso aí iria solucionar perguntando para os alunos, né, o que eles queriam da escola. E aí eu tive essa ideia, conversei com todos os professores, fizemos uma grande avaliação, né, pegando um bom aluno, um mediano e um ruim, e um péssimo, né, e sobre todos os professores, então todo mundo participou, secretaria, funcionário e tal, e aí depois contabilizamos o que era para ser construído e tal. Então você começou a trazer a comunidade, a gente começou a trazer a comunidade também para dentro da escola, e isso foi muito importante, né, que foi dando uma guinada na escola. Mas antes disso, teve uma época que a gente colocou óleo em cima óleo queimado em cima do muro, os alunos iam embora, eles lambuzavam de óleo, aí xingava a diretora, mas na verdade era eu e o inspetor de aluno, eu trazia óleo queimado e nós passava no muro. Olha só, aí você tem que às vezes tem que pensar como aluno, entende? Bom, enfim. E ali o Benegurgel tinha lá o Manão e o Maninho. Também tinha um aluno que ele cheirava cola, aí toda vez ele vinha conversar comigo, né, ele iria contar a história da viagem dele.
e ele desenhava muito bem. A gente participou de um concurso de desenho, eu dei a ideia e ele fez lá uma árvore, não sei o quê, um solo seco, e aí a gente ganhou esse concurso. E aí eu ia tratando do psicológico desse aluno, de certa maneira, porque os alunos que eram praticamente que não ficavam em sala de aula, iam comigo numa sala da biblioteca e eu trabalhava filosofia com eles, trabalhava psicanálise. Eu me lembro, em outra escola que eu trabalhei com um professor substituto, que é no Senador Vergueiro, em Sorocaba, eu dei aula de psicologia, olha só, onde que eu fui me meter também, né? Então, a gente, das áreas dos saberes, a gente ia pegando, né, diversos conhecimentos na matemática, na filosofia, na química, e isso nos ajuda também a nos formar. Bom, o Benegurgel, o Manão e o Maninho, eu fiquei nessa escola há 2 anos. Aí me chamaram para ser coordenador numa escola em Sorocaba, que era a escola, digamos assim, top, né? A escola da escola lá de Sorocaba, que tínhamos 19 salas de aula, com 40 alunos cada, isso é uma escola pública, tá? Tudo público. Tínhamos também uma escola, na escola tínhamos um anfiteatro, sala de computador, era limpo, organizado, o Aparício, que era o diretor lá, cobrava a PM, as pessoas pagavam, nós atendíamos 132 bairros ali, mas era uma outra escola totalmente diferente do Benê Gurgel, uma escola que ficava no bairro Santa Rosário, um bairro de classe média, mas atendia, assim, aquele pessoal que não tinha condições de sair da escola particular e iam para aquela escola, nós tínhamos lista de espera, né, para vocês terem uma ideia dessa escola. E aí, ele sabendo do meu trabalho lá, não sei como ele ficou sabendo do meu trabalho, acho que talvez pela Cedinha, não me lembro agora, em Itu, ele me chamou para ser coordenador lá. Só que eu vinha de uma realidade totalmente diferente, né? Porque a escola lá era voltada para o vestibular. Ele pregava isso, né? As ideias deles era pregado para fazer o vestibular, os alunos e passar, tal, etc. Né? E eu vinha de um outro pensamento, formar o cidadão, formar o aluno mesmo, montar na LDB, né? Trabalhava essas questões muito importantes. E esse Manão, Maninho, eram os caras que me davam mais trabalho, eram 2 irmãos. Quando eu fui para Sorocaba, na coordenação, né? E eu estava dando aula na escola pública, depois na escola particular, entrei numa escola de elite, ali também foi muito importante uma passagem, porque você vê o quanto a gente é pobre e não tem ideia da nossa pobreza, tá? E a gente não tem ideia de que é ser rico, na verdade. De vez em quando eu conto isso para os meus alunos. Vocês acham, né, que o professor universitário é rico, fulano é rico, não sei quem. Não, não é pobre, pobre demais. Né? Só para vocês terem uma ideia, pelo DIEESE, era para nós estar para todos os trabalhadores ganharem em torno de R$ 4.765. Isso era para ser o salário mínimo, hoje no país. 998. Né? Bom, e aí quando eu cheguei no Ezequiel Machado, né, me ligaram lá do Benê Gurgel que o Maninho tinha morrido. Ele foi assaltar lá o mercado, e aí deram 2 pipocos nele lá tal, e jogaram de uma ponte lá que passa na Castelo Branco lá, e o carro passou por cima, o caminhão, espedaçou. E aí era para eu ir no enterro dele e tal, etc. O pessoal fez esse convite. O que eu quero chamar a atenção com essa história? Né, que a educação, ela funciona. Ali, para mim, eu vi a construção de 50%. Por quê? A Sandra comentando que deu aula lá nos Jardins e viu a riqueza, com certeza, Sandra. E aí a gente percebe, né, que lá no Ezequiel, quando estava no Ezequiel, me chamaram, eu vi que o Manão, ele prestou concurso para a prefeitura e está trabalhando até hoje na prefeitura. Então, assim, 50% porque você não vai conseguir salvar muita gente, né? Você salva alguns a gente consegue salvar. Então, isso é importante a gente ter em nossa mente, que a gente constrói, né, uma educação aos pontos, né? Não constrói assim na grandeza, mas a gente vai construindo aos pontos. E isso é muito bacana. Né? Então, ali eu tive essa experiência, para mim foi fantástico, aprendi muito, porque você não faz sozinho, você faz uma construção coletiva, né? Com todos os professores, lógico que a gente teve algumas ideias, um resgate espiritual, na verdade, dos professores, o desgaste, e a coisa chegou uma época lá que falou, não, esse semestre não vamos fazer projeto nenhum, porque tu não estava cansado, porque projeto dá trabalho, né? Fazer projeto não é uma tarefa fácil. Tem que se pensar muito. Bom, e quando eu cheguei no Ezequiel, eu levei também alguns e tinha que trabalhar essa questão para o vestibular, mas eu embatia
diretamente com o Aparício, né, mas eu tinha a teoria, eu estava estudando, eu estava fazendo pedagogia em Minas Gerais nessa época, né, e também estava no mestrado em São Paulo. Então você está ali, é por isso que eu falei no primeiro momento da teoria, da prática, da técnica, da política, da integração do ensino e pesquisa. Esses são elementos basilares para a formação nossa, né, para a nossa construção também. E aí muitos embates, mas eu consegui, a gente fez vários trabalhos interdisciplinares, a escola do rock, teve uma banda que veio lá para ser jurado lá nós tivemos alunos que foram modelo, porque a gente fazia uma passarela, tinha uns negócios lá que não me lembro direito, e também, senão vou ficar muito me alongando aqui, né, e aí algumas alunas foram ser, como fala, modelo no Japão, na Europa, então a gente conseguiu promover algumas coisas no Ezequiel Machado. Durante o Ezequiel Machado, eu estava também dando aula no Irapuru. O Colégio de Irapuru era um colégio totalmente ímpar, né? Eu estava substituindo uma professora que estava passada durante um ano, e essa professora, praticamente, né, de geografia, acho que ela foi fazer um curso, eu fui lá substituí-la. E essa escola era muito diferente, porque eu saí de uma periferia da periferia, fui para uma escola mediana, digamos assim, depois eu subi um nível muito alto, né, onde os alunos chegavam com chofer, tal, etc. Eu vou contar um caso para vocês aqui de uma professora, amiga minha lá de inglês, que ela dava aula particular lá num condomínio em Sorocaba, e quando ela chegou lá, ela chegou com o Corsa dela, colocou na garagem, assim, do lado tinha um Honda Civic, nós estamos falando isso no ano 2004, 2005, tá? Um Honda Civic, né, e o outro carro também Honda Civic. Só que tinha um menino de 4, 5 anos de idade, batendo com um pedaço de pau num carro lá no Honda Civic. E ela com medo que o menino lá, que era filho da dona, tal, etc., né, que batesse no Corsa dela suado, né, comprado ali. E aí tinha o segurança, e o segurança falou, não se preocupe não, esse é dele. Como é que é? A patroa foi comprar aquele carro ali, ele chorou e ela comprou esse. Então, olha o nível da coisa, né, só para vocês terem uma ideia, o que é o nível de riqueza. E tem outras coisas, muitas histórias, né, que um aluno ganhou um 4 um relógio de 25 mil, eu nem sabia que existia nessa época, um relógio de 25 mil reais, e eu fui fazer um campo com ele em Itu, né, com esses alunos, e ele me desgrudava de mim com medo que tinha ganhado aquele relógio de 25 mil do pai dele, de aniversário e tal, etc. Falei, caramba, 25 mil, eu levava o ano todo para ganhar aquele dinheiro. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo com as experiências, nós vamos nos formando nessa experiência, também valeu, Sandra, até mais. Né? Também é muito interessante essas experiências que a gente vai construindo, vai aprendendo, né? Nesse formato de ensino e de processos, né? A gente vai construindo aí novos saberes, né? E a gente vai se alimentando disso. Bom, também eu fiz o concurso no Estado, acho que foi 2003, 2004, onde eu, Fernando, passamos, né? Sandra também, e aí eu fui eu dar aula em Cotia. Só que eu não cheguei a dar aula em Cotia porque eu estava na coordenação, então, no Ezequiel, eu já fiquei na coordenação. Até que em 2007 eu vou para o Brigadeiro Tobias, que é uma escola também em Sorocaba, e onde eu começo, né, ali já realizava esses trabalhos com as instalações, e ali começo propriamente a inserir com mais ênfase. Em 2006 eu termino o mestrado, eu já tinha feito pedagogia em Minas Gerais, a complementação pedagógica, porque para você ser diretor de escola, você necessita ser pedagogo no estado de São Paulo, e tem um concurso, que eu também passei no concurso para diretor. Bom, enfim, né, e a gente vai para o Brigadeiro Tobias. No Brigadeiro Tobias, isso no ano 2007, 2008, nós começamos a realizar várias instalações, né, com os alunos, todo semestre, todo bimestre, eu fazia uma instalação, pegando um conteúdo da geografia, né, e trabalhando isso. Muito bem, em 2000, e aí comecei a prestar concurso, né, para professor universitário, para entrar na universidade. Por que isso acontece? Porque você vai estudando, e chega uma hora que você dando aula para o 6º ano, para o 8º ano, para o colegial, por mais gratificante que seja, não tem mais ninguém, assim, que te puxe, né, que te questione, porque os alunos não têm a leitura para te questionar. Então, você sente falta. Eu não preparava mais aula, não era necessário eu preparar aula para aquela galera, porque eu sabia os conteúdos, né, e inventava na hora, modificava. Tem dia que você não estava afim de dar aula também. Aí saia com os alunos para dar uma volta no quarteirão, isso é importante, às vezes ninguém está afim de aprender nada, nem os alunos, nem você está afim de dar aula.
Então não insista, pega os seus alunos e vai dar um rolê, entende? Vai dar um rolê pelo quarteirão, vai conversar sobre coisas, e nisso você vai ensinando, né? Porque lá em Brigadeiro Tobias é uma área já montanhosa, ali a gente está na Serra de São Roque ali, né? E ali a escola fica num alto, e ali do alto a gente ia analisando, né? O modelado, o relevo, tal, e a gente ia ensinando também, né? Porque o currículo não pode ser engessado. Apesar que a gente tem que seguir aquele currículo, você tem que subterfer esse currículo. Então, tem que fazer subterfúgios, né, para para a gente, é, me falta a palavra agora aqui, mas assim, nós temos que construir um outro currículo possível, senão a gente fica na mesmice, e a mesmice é muito chata, eu nunca gostei da mesmice, né, acho que eu não sei, eu sou meio elétrico, e essas coisas me cansam um pouco, ficar na mesma, assim, sabe? Mas, enfim, aí, né, nós, lá no Brigadeiro Tobias, aí comecei a prestar concurso para, para a universidade. Aí eu prestei na Unesp, em Ourinhos, com o professor substituto lá, mas eu fiquei em segundo lugar, tinha uma doutora na minha frente, e ela entrou. Aí eu falei, pô, acho que dá para eu começar, né, a fazer essas coisas. Bom, aí eu comecei novamente e fui, né, fui realizar isso. Aí fiz de novo, aí novamente fiquei ali em segundo lugar. Falei, porra, que caramba. Aí comecei já a procurar já lugares para fazer como professor efetivo mesmo. Aí eu fui para Rondônia, 3 dias de ônibus para ir, 3 dias para voltar. Puta merda. Lá já era na área da pedagogia, era ciência, era sociologia da educação. Eu me lembro que caiu na prova Marx e Paulo Freire. Eu passei na prova escrita, e aí foi para dar aula, né? E aí na aula, eu passei no centro da cidade, lá e peguei umas peças de bicicleta, tal, não sei o quê, e montei uma instalação no final lá da minha explanação. Os professores não podiam nem intervir, mas quando acabou, né, a minha aula, aos 50 minutos, foram perguntar, tal, etc. Eu falei, eu trabalho com isso, né? Então, eu materializei aquele conteúdo de outra forma, no cima de cima, mostrando para eles, né? Bom, aí teve lá outros alunos, um carinha que entrou, e ele falou que foi mal na aula, e falou que não teve jeito, mas ele, na época, ele tinha terminado o mestrado, era de lá, e eu ia fazer o doutorado. Eu caí na besteira de falar isso lá. E aí eu não passei. Foi muito frustrante, mas foi bom, né? Porque eu não entrei na área da pedagogia, porque a minha primeira formação é geografia. Aí depois disso eu fui para a ciência da educação em Cruzeiro do Sul, longe pra caramba. Eu tentei no Rio de Janeiro eu não queria, eu fui só para dar uma passeada, na verdade. Nunca gostei daquele lugar. Aí eu passei em Caicó, passei aqui na UCA, passei em Mato Grosso, em Cuiabá, né? E aí o primeiro lugar que me chamaram foi aqui na UCA em 2010, foi o concurso, aí me chamaram e eu entrei em 2011 aqui. Aí me despedi lá do Brigadeiro Tobias, onde era professor lá, né, por muito tempo. Também fui diretor de escola lá no Ezequiel, quando saiu o diretor, a gente assumia como direção. Bem, aí na universidade, né, e na universidade e com um projeto de doutorado, né, e o que é que nós tínhamos que realizar, né? Bom, como eu terminei o meu mestrado falando sobre os caminhos da urbanização da cidade de Sorocaba, num bairro chamado Barcelona, né, que eu trato dos caminhos urbanos, da rodovia, da ferrovia, e os impactos disso na localidade, né, falar sobre os tropeiros, tal, sobre a industrialização de Sorocaba. Como a gente já tinha uma bagagem praticamente enorme na escola, muito tempo, eu fui pensar algo que fosse tratar do ensino, né, e aquilo que mais me aproximava era as instalações, né? Só que, assim, nunca tinha escrito um texto sobre a instalação. Né? Como escrever algo que você realiza a prática, mas você necessita de uma teoria. Aonde eu fui buscar isso? Eu, numa volta, acho que foi de Cruzeiro do Sul, ou de Mato Grosso, não me lembro, eu parei no aeroporto isso foi em 2010, parei no aeroporto de Brasília. Aí tive que esperar o voo lá e ia ter um congresso na Unesp. E aí eu escrevi um texto para a Unesp, e eu escrevi sobre as instalações, e não chamava instalações geográficas, acho que era maneiras criativas de instalações, alguma coisa assim. Ora, esse foi o primeiro texto que eu ensaiei. O segundo texto foi aqui na UCA,
né, na revista, né, que aí teve que eu cunhei o primeiro termo como instalação geográfica mesmo, foi cunhado o primeiro termo como instalação geográfica. E o projeto de doutorado sendo feito, né, durante essa época. Aí eu entrei no doutorado, e eu ia fazer o projeto de doutorado, era para ser construído na escola, no ensino básico, no ensino médio, lá em Brigadeiro Tobias. Como eu vim parar aqui no Crato, eu tive que remodelar e trabalhar na universidade. Aí eu dei aula de prática, dei aula primeiro ano que eu chego aqui, vou dar aula de agrária, né? A Roberta acho que tinha saído, não sei o quê, eu estava voltando do mestrado, algo assim, e eu fui dar geografia agrária, junto com práticas, prática 1, prática 2, até que depois eu cheguei no estágio supervisionado 2 e estágio supervisionado 3, que era o que eu precisava para fazer o movimento com os alunos no estágio para levar para o estágio 3, né? Então, isso era necessário, eu realizar esse movimento. Olha, acho que agora não deu certo. Não sei que a câmera minha tenha dado certo, minha câmera não está funcionando, mas tudo bem. E aí eu comecei, né, a realizar, e aí foi uma das primeiras tarefas nossa, né, colocamos um caixão, né, a gente estava questionando o modelo de ensino tradicional, colocamos um caixão de verdade mesmo, dentro do caixão tinha a figura de uma professora, a representação de uma professora, né, de um professor e tal, de um espelho, de um livro didático, questionando a questão da LDB, do movimento de ensino, como é que é esse ensino, né. E aí a gente andávamos até com o caixão, entrava dentro da sala de aula e cantávamos Segura na Mão de Deus. Tem um vídeo sobre isso, né? Aí durante 6 meses eu era Zé do Caixão, filósofo do Caixão, né, os caras comentavam, os guardas falavam, lá vem o Zé do Caixão ali, né? Então, até depois que o tempo vai passando e a gente foi remodelando e criando outras coisas, né, sobre a instalação. Outra instalação importante foi polifonia, né, que tem no nosso livro aqui, nosso livrinho Geografia e Criatividade, né, e aí esse livrinho, o primeiro capítulo justamente é a apreensão da escola, como é que a gente aprende a escola, né? Então a gente precisa, porque a gente passa pela escola, nós todos passamos pela escola, mas a gente não vê a escola, a gente olha a escola, o ver é um outro tipo de olhar, né? Então os alunos tinham que capturar a escola. Como capturar a escola? O orvalho da escola, né, a teia de aranha que está ali, observar o refeitório, né, o chiclete grudado embaixo da cadeira, e isso representamos dentro de um frasco de palito transparente, né? Então, cada um colocava ali a sua representação da escola. Então, a gente começou a trabalhar com isso e desenvolver. Mas o grande norte disso são os signos e os símbolos por acesso ao conhecimento, né? Associando ao conhecimento, porque quando a gente eu falo aqui em porta, né, falo num copo, automaticamente já observam na mente, na figura de um copo, isso e aquilo. Bom, e aí a nossa tese foi sendo construída, não é uma tarefa fácil, né, apesar de eu ter realizado doutorado em 2 anos, né, em 4 anos eu realizei em 2 anos e meio, defendi, né, eu comecei em 2011, 2013, estava pronta a tese já, né. Agora, por que isso ocorreu? Porque eu já tinha mais de 10 anos de prática, faltava a teoria. E a teoria não é fácil você encaixar a teoria numa realidade, né? E aí é que vem a construção. E como que isso surge, né? Eu já até comentei no começo com vocês. Eu necessitava do quê? De colocar, né, essa visão que a gente tem dos conteúdos numa prática, de ligar numa prática. E não apenas trabalhar, porque isso também é chamado de avaliação, é uma avaliação construtiva, é o aluno que constrói o seu conhecimento. Porque diferente eu trabalhar aqui um conteúdo com vocês, né, da geografia, né, pedologia, geomorfologia, geografia urbana, etc., e aí a gente dá 10 questões para ser resolvida, 5 questões para ser resolvida. Não, né? A gente vai construir e representar esse conhecimento. E isso só ocorre se o aluno pesquisou. Isso só ocorre se o aluno leu. Então, por isso, aquele ponto, teoria e prática, técnica política, né? E essa questão do ensino e pesquisa. Essa questão do ensino e pesquisa vai nos perseguir em muito, né? O espaço da escola, como eu já coloquei, são saberes dessas experiências, né? São saberes científicos e saberes pessoais, saberes que vão se transformar em saberes pedagógicos. Então, é justamente esses elementos que a gente vai construindo, realizando isso. E agora, lógico, eu precisava da arte, eu precisava de uma estética. E aonde que eu fui encontrar isso? Eu fui encontrar em Lucas, né? Então, o Lucas tem um livro onde a gente observa
a autoconsciência da humanidade, ele vai escrever um texto sobre a arte como autoconsciência da humanidade, né? O signo da vida dos homens, de suas relações, da natureza e seu intercâmbio material com a sociedade humana. Lukács vai nos colocar essa questão, né? Ele vai nos abordar com isso. Mas antes disso, desse livro, A Arte como Autoconsciência da Humanidade, em que Lucas vai nos colocar aí sendo como uma introdução da estética marxista também, isso ele vai escrever em 1956, tá? E nesse Estéticos Escrito, a gente está dando um curso sobre isso, inclusive, nós estamos comentando sobre essas questões, né, que a gente trabalhou Hegel, agora a gente está trabalhando Lukács, né, vai ser, acho que, o terceiro encontro, quarto encontro, e a gente vai começar ainda a falar um pouco sobre Marx, depois falar um pouco sobre Nietzsche, né, na visão de Lukács, né. Mas como é que eu chego na instalação? Como é que eu precisava de algo para chegar na instalação? E eu chego através da arte, né? Porque os elementos que são constituídos são importantes. Nós tivemos uma prática realizada com os alunos, a gente fez com o VLT, né, com o veículo leve sobre trilho, o metrô nosso de superfície aqui. E a gente fez com os alunos, tanto da manhã como da noite, né, o percurso do Crato até o bairro de Fátima. E nesse percurso era para eles anotarem a paisagem, nós trabalhamos o conceito de paisagem, nesse conceito de paisagem eles anotavam e construíam os cheiros e os gostos que eles iam vendo e anotando. Quando chegamos no bairro de Fátima, tinha a mulher do acarajé, tinha um posto de combustível, a padaria, então isso era relacionado. E aí onde que a gente fez essa cartografia, né? Tem até um texto que a gente publicou, inclusive em Portugal, num congresso, na época a mãe Dilma pagou, senão não era possível ir, né? E num congresso ibero-americano, né? E aí a gente apresentou esse texto lá, inclusive, cartografia do cheiro, né? As instalações no coco. E aí eles instalaram esse coco. Então tinha a baiana com uma saia rendada no coco, tinha um motel que era uma camisinha que estava no coco, abriram o coco, fizeram um trilha, tinha um 3D no coco, quer dizer, a criatividade vai imperando ali, né? Mas a gente precisava disso, alguns autores, e os autores que vão dar sustentação Lefebvre, através do cotidiano, Hegel, Lukács, Vygotsky, entre alguns, né, Ostrauer, que vai trabalhar a questão dos processos criativos, né, a May, que é uma professora já aposentada, tal, etc., né, da USP, que vai trabalhar a questão da arte, e assim por diante. Então, a gente foi construindo essa tese daí a partir da teoria, porque a prática nós tínhamos, e precisava reescrever essa prática. E não é uma tarefa fácil você reescrever uma prática. Mas eu queria chamar a atenção e falar um pouco para vocês, né, abrindo aqui um parênteses, porque praticamente minha história de vida ainda tem alguns elementos, que depois fui fazer a pós-graduação, né, na UFPB. Antes disso, a gente fiz a pós-graduação na UFPB, com o professor Antônio Carlos Pinheiro, para abrir um leque, né, para os professores, para os alunos daqui fazerem o mestrado lá. Nós tivemos duas defesas já, do Diego, do Augusto lá, e tem o Igor também, que já está nesse movimento. Então, a gente foi fazer esse intercâmbio com essa universidade para abrir o leque para que os nossos alunos pudessem, né, realizar um mestrado lá na UFPB. Até que a gente consegue abrir aqui o mestrado em educação, onde eu faço parte, juntamente com o professor Josier, nós dois do departamento. E aí eu começo a ministrar depois, né, da tese, porque o que é a tese, né? A tese é algo que tem que ficar para a sua vida. Muita gente termina as suas teses e não aplica a tese. A minha tese, ela é aplicável. Então, que adianta você fazer um trabalho se ela não tem aplicação, né? Às vezes a aplicação é teórica, isso é importante também, mas ela tem que ser prática também. Então, dessa tese minha saiu a disciplina Educação e Criatividade, Educação e Criatividade, que eu ministro, né, no mestrado educacional. E ali a instalação geográfica passou a ser instalação pedagógica. Eu já tenho um texto que já está aqui no prelo, né, para ser publicado, e eu modifico o conceito de instalação geográfica, ela vai para a instalação pedagógica, né? Então, a gente tem um avanço do processo de construção, né, das instalações, porque, né, a gente, em 2009, na verdade, é o texto texto em Rio Claro, que eu escrevo sobre, o nome do texto era Práticas Pedagógicas, o Ensino Geográfico de Instalações, veja só. E depois, em 2010, que vai sair no caderno da UCA,
que é instalações geográficas, que vai sair com um artigo, né? Da criação ao criador, reconstruindo a sala de aula por instalações geográficas. Então, esse termo, instalações geográficas, foi cunhado em 2010, mas em 2009 é o primeiro movimento que eu faço de uma escrita sobre isso, né? E aí a gente vai construir o conceito de instalação geográfica, mas devido às nossas aulas, né, no mestrado profissional da educação, onde a gente tem alunos da pedagogia, da história, do direito, da psicologia, ou seja, da matemática, filosofia, biologia e da geografia, etc., então foi necessário rever esse conceito, né? E o conceito, ele muda, né? Ele vai ser alterado, ele vai ser construído de outra forma, né? Onde eu vou colocá-lo aqui, né, da seguinte maneira. Então, a gente vai falar a instalação pedagógica, né, avançando o conceito de instalação geográfica, eu avanço para a instalação pedagógica. E o que eu digo? A instalação pedagógica como uma forma de representação de um conteúdo pedagógico pesquisado e trabalhado criativamente com signos e símbolos associados à produção do conhecimento, aplicado sobre materiais produzidos ou não pelo homem. Essa instalação pode ser montada na escola, universidade ou para além de seus muros, atingindo uma dimensão social, né? Também ela vai para outros grupos das disciplinas. Ora, antigamente era a instalação geográfica, uma forma de representação de um conteúdo geográfico pesquisado e trabalhado. Eu só substituí algumas palavras, né? A instalação pedagógica, representação de um conteúdo pedagógico, né? Pesquisado e trabalhado criativamente com símbolos, a esses associados à produção do conhecimento também foi inserido agora, né, que antes não tinha. Então, o conceito, ele vai avançando, mas para esse movimento desse conceito avançar, né, porque isso se apresenta, essa praxis pedagógica, ela se apresenta diante da relação de signos e símbolos, né, naquilo que está representado. E é uma outra coisa que precisa ser pensada ainda, essa questão da representação, porque a tese, ela deixou vários pontos de fuga, digamos assim, né? Então, a gente percebe que o espaço geográfico, ele é produzido pelo homem, e que a história da arte traz essas contribuições para a humanidade. Então, isso é importante. E aí eu vou chegar na questão, né, que fundamenta tudo isso, que é muito caro para a gente vem estudando isso desde 2009, praticamente, que é a fenomenologia do espírito de Hegel, né? A fenomenologia do espírito de Hegel, ela formula um conceito histórico e filosófico, sintético da evolução da arte, né? Ele vai falar sobre a história da arte da arte antiga, né? Pegando a Grécia, a história da religião, né? Da religiosidade, porque usar frescos escritos para chegar na filosofia, e depois no fim último da arte, né? Que a gente está falando do século XVIII aqui, estamos falando de Hegel, né? Contemporâneo, né, até de certa maneira, de Kant nesse processo, né? Ele vai estudar Kant para desenrolar essas questões aí. Ora, então ele formula um conceito histórico e filosófico sintético da evolução da arte, o Hegel. Então, aqui para nós, a arte é peça fundamental dessa jornada, né, para a compreensão do espaço escolar, do cotidiano, né, mostrada na sociedade com uma disciplina de geografia. E como é que ela vai se desvendar diante da avaliação pautada pelas instalações geográficas. Então, aí o Hegel vai nos colocar que o movimento dialético que a consciência realiza em si mesma, agora que eu estou lendo, né, é necessário eu ler, porque é uma citação de Hegel, de 1974, na página 55, na Fenomenologia do Espírito, né, como está sendo gravado, acho importante a gente colocar e pontuar isso. Antes da formação de professores, né, o caminho que a gente vai incendiar, na verdade, a gente tentou incendiar é a arte e a criatividade, né, para o encontro da geografia. Então, esse é o movimento da instalação geográfica. A gente incendia a arte e a criatividade para que se constitua isso, né, para que o aluno veja o conteúdo de uma outra forma, ele vai construir esse conteúdo. Mas isso só foi possível porque a gente enxergou na fenomenologia do espírito. Ora, então, ele vai falar Hegel o seguinte, abre aspas, né? Esse movimento dialético que a consciência realiza em si mesma, tanto no seu saber quanto no seu objeto, enquanto a partir dele, o novo objeto verdadeiro surge para a consciência mesmo. É chamado propriamente experiência. Nessa ordem de ideias, deve-se ainda salientar, no processo que acaba de ser mencionado, o momento por meio do qual será lançada a nova luz sobre o aspecto científico da exposição que vamos empreender. Ele está falando do movimento da consciência aqui, né? Hegel está falando de como a consciência apreende aquilo que a gente está vendo. Então, como eu observo o copo, o que é o copo? É uma certeza sensível ainda, mas ele não é ainda o conhecimento.
É disso que ele está nos colocando. E aí ele continua: a consciência sabe alguma coisa. Né? Este objeto é a essência ou o em si. Mas também para a consciência, ele é o em si. Com isso entra em cena a ambiguidade desse verdadeiro. Vemos que a consciência tem agora dois objetos. Um, o primeiro em si, e o segundo, o ser para ela, desse em si. Né? E fechamos aspas. Ora, diante desse movimento dialético, o que nos apresenta Hegel na sua concepção para o estudo da arte? Né? O qual aqui, a gente está tentando travar aqui. É necessário um certo desmonte, né? Onde a arte, como modelo teórico, se insere para dar sustentação, né, para a nossa tese. Né? Então, Hegel coloca a construção conceitual aqui do segundo momento de reconstrução, utilizando o discurso geográfico, por exemplo, dizer, como veremos, que nem sempre foram empregados por geógrafos. Né? Essa questão hegeliana, na questão do conhecimento geográfico escolar, né, que se insere no cotidiano. Hegel tem uma passagem que ele fala, o que é a questão da arte? Ele fala, a necessidade geral da arte é a necessidade racional que leva o homem a tomar consciência do mundo interior e exterior, e a fazer um objeto no qual se reconheça a si próprio. Na verdade, é o movimento da consciência em si, do para si. Quando seja no movimento do para si, é um entendimento. Então, assim, Hegel vai nos assegurar ainda sobre algumas questões da arte, ele vai professar a opinião de que a vida, em geral, e de tudo que nela participa, né, compreende-se a arte, e elas não são, assim, apreensíveis pelo pensamento, né? Vai nos colocar algumas questões relacionadas a isso. Mas isso só foi possível porque eu estava lendo Lukács, né, na Autoconsciência da Humanidade, porque para Lucas ele vai colocar que a arte é a manifestação particular dessa tendência geral, né? Ela é uma manifestação individual e social, de modo, ao mesmo tempo, contraditório, vai dizer ele, e unitário. Por isso mesmo, criar tipos. Ela é a criadora de tipos. Está em Lucas, em 2009. Né? Ora, então vejam, as instalações geográficas, ela só é possível a gente desenvolver porque a gente foi encontrar uma teoria que dê sustentabilidade a ela. E ainda nos chega aqui algum momento importante para a gente pensar, que é a questão de como a associação, né, do conhecimento por signos e símbolos vai nos colocando, né, de fronte ou de frente para o conhecimento. Né? Esse é um ponto importante para a gente ainda desenvolver, a gente não desenvolveu ainda, mas é como a associação do conhecimento, né, ele através de signos e símbolos, isso quem trabalha é Charles Peirce, à tarde eu vou dar uma palestra, eu vou focar um pouco sobre essa questão do conhecimento, que é na UERJ, na Universidade lá Estadual de Roraima, né, às 14 horas, eu não sei se mandaram o endereço, depois eu vejo aqui, né, mas vai ser, não sei se vai ser deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisinha que eles mandaram. Calma aí. Aqui. Tem aqui vai ser pelo Meet também. Mandaram aqui um endereço embaixo. Depois eu passo para vocês aí. Passo para a Alessandra e ela despacha aí, sei lá, já deve estar nos grupos. E a gente vai falar um pouco, comentar um pouco a respeito, com mais profundidade sobre essas questões, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal, né? Já estou aqui mais de uma hora falando e fica cansativo, né? Só eu falar. Sim, tá ótimo. Pode me passar aqui o repasse para os demais alunos. Sua câmera voltou a funcionar? Não voltou, ela abre e aí fecha. Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera, né? Ok. Parabéns, Emerson, pela fala, uma excelente trajetória. Parabéns pela sua história. Nesse momento, agora a gente vai dar início às homenagens ao dia do professor. Laurinha gostaria de começar, Laurinha? Olá, pessoal. Olá. Olá, professor Emerson. Queria primeiramente lhe dar os parabéns pela linda trajetória, belíssima trajetória cheia de dificuldades e aprendizagens. Bom, hoje, no dia do professor, eu trouxe uma poesia em forma de cordel do autor Braulio Bessa. Gostaria de recitar para vocês, a todos que estão assistindo. Intitula-se A Força do Professor.
Um guerreiro sem espada, sem faca foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. E com essas belíssimas palavras do Braulio Bessa, gostaria de dedicar a todos os professores, a nós, né, formando ainda em processo de formação, mas que já carregamos em nossas costas o dever de mudar essa nação e mudar as pessoas. Muito obrigada. Parabéns, obrigado. Gostaria de falar, Tatiane? Não? Então vamos dar seguimento. O professor. O professor é um semeador cujas habilidades de maior é cultivar terreno de todas as espécies, por meio de instrumentos, de peculiaridades, de palavras, de amor, de afeto, dedicação, determinação e esperança. Todas essas características são características de um professor. Essas são as ferramentas utilizadas no exercício diário do magistério, uma espécie de agricultura mágica que possibilita não só o alimento do corpo, mas também o espírito. O educador é um ser real, mas, ao mesmo tempo, mítico, porque lança sementes àqueles que serão os homens e mulheres do futuro. Sua missão possibilita a transformação, a renovação e a vitalidade de novas colheitas e novos frutos. Ser professor e educador, semeador, significa proporcionar aos aprendizados das salas de aulas do mundo e aos saberes necessários a realização dos sonhos e as transcendências de seus alunos. Ser professor, ser um mestre para os seus alunos, é, acima de tudo, compreender os seus medos, suas inseguranças e inspirar todos os dias. O professor é aquele não somente que ensina, mas além de ensinar, apoia, incentiva, repreende seus discentes quando estão errados, porque é necessário. O professor é aquela pessoa humana, igual a todos nós, e ao mesmo tempo diferente. Vale ressaltar que o seu conhecimento e o seu objetivo nos faz crescer e ser melhor enquanto cidadão. Um cidadão mais crítico e consegue enxergar as mazelas que existem na sociedade. Pois bem, a vocês, professores, eu desejo toda a felicidade. Essa tarefa não é fácil, é uma tarefa árdua, que requer muita dedicação, muito amor. Parabéns, Emerson, pela sua trajetória, por ser um professor tão inovador, que não é apenas um professor tradicional, que transmite conhecimento que estão nos livros, mas que inova a cada dia. Então, aqui fica a nossa mensagem do debate em tela a todos os professores que fazem parte do Departamento de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Um feliz Dia dos Professores, que vocês se sintam acolhidos e abraçados. É um tempo diferente, né? Não podemos estar presentes fisicamente para desejar esse feliz Dia dos Professores, mas que vocês possam se sentir próximos aos alunos. E é isso, essas são as minhas palavras e os meus votos. Feliz Dia dos Professores.
Agora eu passo a palavra para a Nádia. Bom dia a todos. Estamos escutando o debate em tela em homenagem aos Dias dos Professores. A minha fala, eu desejo um feliz Dia dos Professores para todos os professores do Departamento de Geografia, a Emerson, que aqui está presente, que é um professor diferentão, como eu falei na mensagem aqui, e coloca medo em alguns alunos e inspira outros, né? E que todos possam conseguir ter a determinação e a coragem que os professores passam para a gente durante a graduação, que a gente possamos construir essa educação, essa realidade que Emerson tanto luta com tanto gosto, né? Que ser professor é uma luta constante, e como ele mesmo disse, o dia do professor é uma luta de resistência. Vamos conseguir, cada dia, fazer aquilo que a gente gosta, com o máximo possível de dedicação. Obrigada a todos os professores, por compartilhar os ensinamentos e nos instruir a ser professores melhores a cada dia. Obrigada e feliz Dia dos Professores. Emerson, a fala é sua. Ok, eu agradeço, né, não tem muito agradecimento, a gente vai estar enjoando, né, toda hora a gente tem que agradecer, né? Mas, assim, esse dia é muito especial para todo mundo, né, cara? Porque a gente tem que fazer e pensar sobre esse dia, né? Porque é uma construção isso, né? E de tantos ataques que a gente vê contra a ciência, principalmente desse desgoverno, né, que a gente está vivendo, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo na natureza, né? Que não se ligam, não estão nem aí, a própria economia, ou seja, a política que está presente hoje no país, é aquilo que foi construído, hoje está sendo desmantelado, está sendo desconstruído rapidamente, né? Então, assim, para a gente mudar uma cultura de um país, a gente leva 30 anos para a gente mudar uma cultura, para elevar o pensamento de uma cultura, para elevar o pensamento da população, para se ter um reconhecimento de cidadania, né, onde as pessoas não jogam o lixo no chão, onde as ruas permaneçam limpas, onde a gente tenha água e esgoto, né, encanado e tratado para toda a população. Quer dizer, a gente sonha com isso, na verdade. Nós trabalhamos, sendo professor, para dar essa condição, né? Nós vamos ter eleição agora e a gente vê que as pessoas votam sempre nos mesmos, né? Por quê? Porque entra R$ 200 ali, entra um caminhão de terra, entra um cimento, e assim, e essa é a nossa tarefa, né? De esclarecer isso, né? Porque a pessoa pegando aqui um saco de cimento, um caminhão de terra, um dinheiro aqui, são 4 anos depois que ela vai amargar, né? A gente vê constantemente a Polícia Federal batendo, né? Tantos milhões sendo roubados, agora aí o vice do governo, né, Bolsonaro, né, com dinheiro na cueca, né? Quer dizer, parece que, né, o Rio de Janeiro, aquela peça infame de toda hora tem corrupção por ali, né? E sem falar aqui na nossa região, onde a gente vê aí, nós não temos água encanada, né? Eu moro a 3 quilômetros do centro e ainda é fossa, né? E para mim me custa muito isso daqui, observar isso, né? E nenhum candidato fala sobre essas questões de saneamento, né? Você tem pouco candidato que aborda a questão realmente para a periferia, que aborda essas questões, né, da política, e a gente precisa rever isso, e é a forma como professor, nós que somos formadores, né, conversar e instruir as pessoas sobre esse caminho, né? O caminho está errado, já está demonstrado há muito tempo, precisamos mudar, né? Enfim, bom, no entanto, parabéns a todos e todas pelo nosso dia, e parabéns para vocês por fazer o debate em tela. É uma pena que muitos não têm acesso, uma outra questão, né? E aí eu não posso deixar de falar também sobre isso, porque por que nós não temos nem aula remota? Porque o governador não quer. O governador não tem o mínimo interesse, tá? O mínimo interesse. O governador não tem o mínimo interesse, praticamente, em que as universidades tenham aula. Não tem.
A gente vê, você não vê um pronunciamento dele sequer sobre isso. Isso é lamentável, né? Não é a questão da reitoria. A reitoria está amarrada. Depende. A gente precisa de chips para os alunos. Vai dar chip o tablet. Né? Por exemplo, na UES, na estadual, todos os alunos distribuíram R$ 1.000 para os alunos comprarem o tablet. A minha filha faz lá, a universidade lá, está em casa e ela assiste às aulas. Ela não necessitou, mas muitos alunos, amigos dela, necessitaram. Né? Tinha uma amiga Com dela que está licença, no professor Maranhão, lá Emerson. escondido no meio do mato lá, e recebeu isso. Oi. Com licença, professor Emerson. Grande Sertão. Diga aí. Bia ou Fernando? Fala, Fernando. Bom, me perdoe interromper sua fala, mas é estranho, né? São 10 horas, quase 10h30, e vocês aí escutando esse genial, essa pessoa muito importante, né? É genial. E tem uma coisa que eu escrevi, que ele deve ter lido, mas que foi pensando nessa loucura que todo mundo, que o pessoal fala, aquele professor Hermes é doido, o professor Hermes é louco, olha o que ele faz, é o que falam por aí, é o que eu ouço por aqui, né? Então, essa arte que emana do ser, em si, produz uma força educadora, assim, muito poderosa, de libertação. Então, eu digo assim, a arte existe? Existe. Nos loucos, felizes loucos em desrazão, felizes, só podem estar loucos, ou então serão os loucos artistas. Quem é professor só pode ser louco. Ou quem de vocês já ouviram assim as criancinhas, eu quero engenheiro, eu quero ser médico. Não, eu quero ser professor, é difícil. E aí continuo, a arte não necessita de todo um fruto de conflito, nem mesmo de significações de expressão de liberdade ou do pensamento, na verdade, a expressão da liberdade, perdão, é a expressão do desejo aprisionado, da vontade reprimida. Uma arte de ensino é investir em condicionar um movimento, e que o professor Emerson desenvolve no conceito de instalações geográficas. Um ensino de geografia que extrapola a criatividade, trazendo para a sala de aula do cotidiano dos estudantes que constroem as instalações com a família, amigos, vizinhos, dialogam com a paisagem, constroem uma conexão com o mundo. Essa conexão com o mundo que é a verdadeira revolução que o professor traz e que você passa em seu trabalho. Revolucionar é todo dia, cada dia, passar o desejo, né, que a gente tem no coração de viver num lugar melhor, e essa potência emana de você, assim, com muito calor, cara. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, Fernando. Foi boa. Isso aí está na tese dele, viu? Ele escreveu isso. E ontem eu tive na banca dele, é do doutor mais fresco que eu conheço. Tá certo, Fernandinho. Mas isso que eu estava dizendo, né, cara? Essa questão da política e aqui na universidade regional, infelizmente, nada de aula, né? É a postura do governo. Tem que mudar essa postura. Apesar que é uma chatice essa aula aqui pela online, né? Fala a verdade. É preferível estar corpo a corpo. Bom, acho que é isso, pessoal, né? Para a gente não se cansar muito. Sim, então podemos finalizar. Obrigada, Emerson, por ter aceito o convite do Debate em Tela. Chegar ao fim mais um diálogo do Debate em Tela. Peço que vocês possam seguir o nosso @Debate em Tela no Instagram e também se inscrever lá no YouTube, @Debate em Tela. Hoje essa gravação será disponível lá também. Então, que vocês possam divulgar. Tenham um ótimo dia, se cuidem, fiquem bem. E um feliz dia dos professores a todos. E tchau, tchau. Gratidão, Anderson. Ok, obrigado.